Ora, então, boa tarde, seus ouvintes. Temos hoje connosco o Dr. António Cabrita Grado, candidato à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades pelo Partido Socialista. Boa tarde, Sr. Doutor. Muito obrigado pela sua presença. Sr. Doutor, a ausência forçada, digamos assim, do Sr. Luís Vasconcelos nesta disputa eleitoral dá-lhe maiores esperanças para a sua eleição, Sr. Doutor? Eu penso que não é por falta de toda aquela personalidade a concorrer que os partidos devam apresentar as suas alternativas. As pessoas são importantes, mas também é aquilo que está por trás das pessoas, os projetos políticos, e isso para mim é o mais fundamental. O que está colocado no terreno são duas candidaturas, fundamentalmente, não estou a falar, e a não falar nas outras não é por menos respeito, mas de facto é a candidatura do PSD e a outra candidatura que é uma candidatura construída na base de elementos do PSD. Portanto, é com estes que eu me estou a defrontar e com esta realidade que faz com que o Partido Socialista assuma a responsabilidade de querer ser uma alternativa importante e necessária para mudar o rumo de Oliveira de Frades, no sentido de repor Oliveira de Frades com políticas corretas, no nosso entender, e ao mesmo tempo criando equipas que sejam equipas transparentes, equipas que sejam responsáveis e responsabilizadas pelos seus atos, sejam eles públicos ou privados. E quais foram as motivações especiais, doutor, que o levaram a aceitar esta candidatura? Como sabe, eu profissionalmente sempre estive, estou e estarei ligado à minha área profissional, da qual eu gosto e foi sempre a minha opção primeira em termos de estilo de vida. Eu sou médico prático, com algumas derivações pela área da gestão, mas fundamentalmente sou um médico prático e quero continuar a ser um médico prático. Ao aceitar o desafio que me foi colocado, é mais numa questão de cidadania. Eu não ando à procura de emprego, tenho a vida completamente estabilizada, estou em fim de carreira do percurso profissional. No entanto, penso que Oliveira de Frades foram criadas as condições para que possamos avançar, e eu respondi à vontade que a Comissão Política Conselhia e Distrital me colocaram no fundo um reto de ser o candidato ao Partido Socialista. Numa primeira fase entendi que aceitava, mas se houvesse hipótese de haver um conjunto mais vasto e mais amplo, que criasse uma corrente que aglutinasse muito mais forças políticas, o Partido Socialista estaria disponível para isso e eu próprio, portanto, estaria disponível para participar numa situação dessas. Não se concretizou e, portanto, o que vai acontecer é as candidaturas normais que estão no terreno. Posto isto, estou completamente disponível para assumir o reto e o resultado das eleições. É claro que eu sou candidato a Presidente da Câmara Municipal, julgo-me com capacidades, julgo-me que tenho experiência e, fundamentalmente, julgo que sou perfeitamente independente e imune a todas as pressões. O Partido Socialista de Oliveira de Frades não tem nenhum grupo de interesses particulares a promover a nossa candidatura. As nossas equipas são totalmente independentes de qualquer grupo económico ou de interesses económicos que possam existir ou queiram ser instalados em Oliveira de Frades. Isso é a nossa independência, porque falar-se independentes de uma forma vazia não tem qualquer significado. Nós temos a nossa candidatura, respondemos os meios que temos à nossa disposição e as pessoas têm que começar a fazer a leitura correta disto. Como é que é possível num concelho como Oliveira de Frades haver candidaturas com meios desproporcionados à realidade? Nós acabamos de sair de momentos muito difíceis no país, a população portuguesa foi chamada a fazer sacrifícios enormes. Bem sabemos que com a governação do Partido Socialista, com António Costa, as coisas começam a ter sinais de mudança, mas isso não quer dizer que os políticos, nomeadamente os políticos a nível dos concelhos, possam dar a ideia de esbanjamento. E eu começo a ver em Oliveira de Frades um esbanjamento que não tem qualquer... A sua candidatura vai ser uma candidatura modesta, é isso? A nossa candidatura tem um orçamento que é público e que está nas instâncias oficiais, nomeadamente do Tribunal de Contas. É público.
e não ultrapassaremos, não fugiremos daquilo que a lei nos permite. Agora, eu não sei como é que certas candidaturas justificam os meios desproporcionados que têm no terreno. E isso é que as pessoas têm que começar a interrogar-se. O que é que está a acontecer? Então nós condenamos, e hoje ouvimos muita gente em Oliveira de Frades dizer que algo se terá passado de errado com a gestão dos nossos bens a nível da Câmara Municipal, e temos muitas dúvidas, e de repente há outras candidaturas que parece que querem assumir um papel quase idêntico. E é esse, digamos, no fundo, o lema principal da nossa candidatura, que é o rigor e a transparência. O rigor é que o dinheiro é de todos nós. O dinheiro somos nós que pagamos os nossos impostos, que são disponibilizados para fazer obra e não para serem desviados para outros fins. A transparência, no sentido de que queremos uma Câmara em que a empresa A ou a empresa B, seja ela qual for, tenham o mesmo tratamento e saibam quais são as regras bem definidas a priori. E depois, de acordo com os concursos, de acordo com a legislação, de acordo com os regulamentos, irá ser atribuído. Assim como também, a nível das pessoas, é a mesma atitude filosófica, a mesma atitude prática que iremos assumir. Não iremos fazer discriminação a ninguém, nem a nenhuma empresa. Todas as empresas, sejam elas quais forem, para nós são importantes e merecem-nos a máxima consideração, assim como as pessoas. Doutor, há pouco fiquei com a ideia de que o doutor gostaria que o PS fizesse uma coligação nestas eleições. Interpretei mal ou era mesmo essa a ideia do doutor? Não, eu não serei propriamente um defensor de coligações. Podem existir. Eu sou mais defensor que, com o Partido Socialista, teria havido condições para fazer um alargar, o que já aconteceu, porque é impossível, nenhum partido consegue fazer listas só com os seus militantes. Mais de 80% das nossas listas são pessoas que não têm qualquer ligação ao Partido Socialista, são verdadeiros independentes. Haverá outros que são simpatizantes, mas a maioria são independentes. Haveria todas as condições para que pudéssemos ter em Oliveira de Frades digamos, um movimento com o símbolo do Partido Socialista e que fosse uma verdadeira alternativa à situação atual, que é a liderança do PSD, a liderança essa, como toda a gente sabe, praticamente nasceu com o 25 de Abril e até hoje a Câmara Municipal de Oliveira de Frades foi sempre Câmara do PSD. Eu acho que neste momento, até por muitas razões que são de domínio público, teríamos a obrigação moral de ter uma alternativa para mudar Oliveira de Frades para o bom caminho, quer construindo um futuro com obra, como é necessário, mas com os meios que tivemos no passado e os meios que possamos vir a ter no futuro, todos esses meios financeiros sejam encaminhados para fazer obra e não para outras engenharias, sejam elas quais sejam, do ponto de vista financeiro, ou até mesmo outras questões que hoje se fala e que estamos a aguardar o desenvolvimento normal nos locais próprios, que é os locais da Justiça. O Sr. no anúncio da sua candidatura, afirmou que um dos seus objetivos é criar um clima de transparência na gestão da Câmara. O Sr. considera que a Câmara é um organismo fechado, presentemente, pouco amigo de cidadãos, e o que é que, se for eleito, Sr. o que é que vai tomar para modificar esta situação, Sr. Eu penso que já respondi a isto. É claro que tenho muitas dúvidas em relação àquilo que foi o passado recente e até um passado mais longínquo da gestão do PSD na Câmara Municipal de Oliveira de Frades. Há todo um conjunto de atos de que nos colocaram nos momentos próprios e nos momentos próprios, nos locais próprios, nós fizemos colocámos as nossas dúvidas. Eu lembro que há uns anos atrás eu próprio tive um processo em tribunal colocado pela Câmara e pelo Governo Civil porque me acusaram de ter feito difamação ou ter colocado na Assembleia Municipal 2 ou 3 perguntas sobre um assunto que me ofereciam dúvidas. É evidente que mais recentemente, nomeadamente na questão das obras
obras, do protocolo que foi elaborado entre a Câmara Municipal e a EDP, no que toca aquelas obras que são marginais à barragem da Ribeira de Ilo, foram colocadas na altura, em 2014, tive a oportunidade de pedir os elementos, porque já nessa altura eu tinha algumas dúvidas acerca de como é que esse protocolo se podia ser afirmado. Essas dúvidas continuam a ter. Mas a Câmara não cumpre o Estatuto da Oposição, Sr. A Câmara manteve, digamos, o comportamento de respeitar o Estatuto da Oposição, mas o Estatuto da Oposição muitas vezes é complicado. Eu lembro que, em relação a este facto concreto, eu fiz um requerimento à Câmara e a Câmara respondeu-me, eu pedi os elementos que me dessem fotocópia dos elementos. A resposta foi simples, é que os elementos existiam na Câmara, eu poderia ir consultá-los à Câmara. Se tivesse necessidade de elementos de fotocópias, depois teria que pagar as fotocópias. Como sabe, eu trabalho, eu não tenho propriamente uma assessoria que se plantasse na Câmara Municipal, tivesse a consultar os protocolos, as maquetes, os projetos, a conta corrente, para analisar aquilo que eram as minhas dúvidas. Portanto, na prática, isso faz com que não tivesse, portanto, possibilidades de fazer o estudo aprofundado e que me satisfazessem as dúvidas que tenho em relação, concretamente em relação a esse protocolo e à forma como esse protocolo depois foi concretizado, que me oferece ainda muitas dúvidas. Para além deste protocolo com a EDP, Sr. o que é que se lhe oferecia mais de dúvidas na gestão da Câmara, Sr. No fundo, eu penso que são as questões de prioridades. Repare uma coisa, fez-se durante muitos anos a oposição, nomeadamente o Partido Socialista, ou melhor, concretamente o Partido Socialista, porque nunca houve outras oposições. Mesmo os que hoje estão numa lista que eu chamo de PSD2, nunca se manifestaram contra aquilo que foi a gestão do Luís Vasconcelos e dos seus colaboradores. Sempre tiveram calados, e quem cala é porque consente, é porque colaborou em todo esse conjunto de políticas. Repare uma coisa, a questão da água, que foi um problema que foi complicado para Oliveira de Frades. Durante muitos anos, Luís Vasconcelos pura e simplesmente ignorava que a água não tinha absolutamente qualidade, que as condições de captação de água eram de terceiro mundo. O senhor chegou a dizer que não bebia água da rede pública. Não bebia água, já disse que houve uma certa altura, nomeadamente à questão de 2 anos, bebi água, porque achava que a água já estava com condições, e neste momento voltei a afirmar que não bebo água, e penso que raramente haverá ninguém deve. Possivelmente haverá alguém que beba água da companhia. Continuo neste momento a ir buscar água a certas fontes que estão com controle, ou então comprar os garrafões naturais nas superfícies ou nas lojas de comércio tradicional. Porque a água não tem verdadeiramente hoje, nomeadamente a nível do sabor e a nível do cheiro, não tem, portanto, as características que deve obedecer uma água. Possivelmente isto terá a ver com o local de captação, porque o investimento foi feito e bem feito, porque foram construídas uma estação de tratamento de água, houve o início que ainda está, portanto, em fase de conclusão, substituição de toda a rede que era de fibrocimento, e está feito, mas há porventura ainda circunstâncias que fazem com que o objetivo final, que é dar água em condições, não se concretize de forma correta. O Sr. Freire Leite, que medidas aqui tem neste aspecto é procurar financiamento para mudar o local de captação de água. Porque o local de captação de água na barragem das Canhas, será feito sempre na barragem das Canhas, mas não tão perto do paradão. Terá que haver, portanto, é evidente, os técnicos que depois é que terão que se analisar e determinar o que é que se tem que fazer, mas em princípio é deslocalizar o ponto de captação de água da barragem e, porventura, no depósito mais antigo, grande, fazer-se alguma obra de manutenção com limpezas, mas obras de manutenção no depósito mais antigo, profundas, e não obras apenas de fachada. E acabar com todo o circuito de substituição do fibrocimento. Como sabe, o fibrocimento podem provocar situações cancerígenas, portanto há que acabar com isso. E depois fazer o prolongamento
a todo o concelho de distribuição de água ao domicílio em condições. Isso é para nós algo que é muito importante e que o concelho com novas captações, doutor, acha que... As captações é conforme, portanto, aquilo que temos capacidade de distribuir. Mais cedo ou mais tarde temos que pensar não só a barragem das Cainhas, mas outras pontos de captação, sejam através de ir buscar água à barragem de Ribeiradil, o que torna sempre um pouco mais cara para certas zonas, porque vai obrigar a criar, portanto, estações elevatórias, mas também há outro tipo de captações que às vezes não, a água de qualidade são as águas de profundidade, e nós temos zonas de Oliveira de Frades, nomeadamente aquela zona ali portanto, por cima de Arcozil das Maias, toda aquela serra tem mananciais de água que podem ser explorados e que pode ser postos, portanto, para distribuição pública. Isto, em relação à água, é só para dizer, e para terminar o assunto, é que chegaram muito tarde, o PSD chegou muito tarde a este assunto. Pensei que não havia meios, mas se os meios foram conseguidos a certa altura, deviam ter feito o trabalho mais cedo para que os meios financeiros fossem postos à disposição da Câmara para que isto agora já tivesse concretizado há uns anos atrás e não andássemos até com uma situação caricata, que foi o nosso candidato, no caso concreto o Dr. Porfírio, foi colocado em tribunal porque durante a campanha eleitoral teve a dizer aquilo que eu estou agora aqui a dizer. Porquê que ele não poderia dizer aquilo que foi dito por ser funcionário da Câmara na altura? Portanto, são situações que isso era mesmo condicionamento do Estatuto da Oposição e do Estatuto de um candidato, que andou-se anos em tribunal, em várias instâncias, com uma situação que não deveria sequer merecer qualquer tipo, a não ser a discussão política no campo do assunto que ele se remetia, que é mesmo a política, não é? Pois, na altura, o Dr. Porfírio era funcionário da Câmara, não é? Também houve aqui alguma situação de prepotência, digamos assim, doutor? Eu acho que mais que prepotência, foi perseguição. E quanto a essas perseguições, eu não posso admitir, seja de quem for, seja do partido A, B ou C, porque isso é inadmissível, isso é contra aquilo que é mais elementar, que é o direito de cada um de nós ter direito à nossa opinião, mesmo que ela seja errada, O setor industrial tem sido um dos principais motores do desenvolvimento do concelho. Se o doutor for eleito, as zonas industriais vão continuar também a ser uma prioridade da sua candidatura, doutor? É claro. E considera que ainda há margem para aumentar o número de empresas e que meios é que o doutor colocaria à disposição dos investidores para... Repare uma coisa, nós hoje assistimos, e com certeza conhece a realidade destes 3 concelhos, Oliveira de Frades, aqui há 5, 6, 7 anos, 9 anos, fervilhava de atividade. À hora do almoço, a gente sentia a vila cheia de pessoas. Acabava aquele período das 7, 6 e meia, Oliveira de Frades não morria. Notava-se muita gente, mesmo que essa gente fosse população não residente, mas que ia ali trabalhar e que ali fazia parte da sua vida. Oliveira de Frades, neste momento, esse aspecto deixou de existir. Porquê? Oliveira de Frades continua lá. O que aconteceu é que uma zona de Oliveira de Frades, que é muito importante, que é a zona industrial de Vilarinho, mercê de todo um arrefecimento que houve a nível da nossa economia, a nível do país, teve tradução a nível de Oliveira de Frades. A gente chegava à zona de Vilarinho, a zona industrial, praticamente aquilo estava cheio de carros particulares, autocarros para fazer transporte de funcionários. Hoje isso não se assiste, houve claramente um arrefecimento. Isso depois tem tradução em muitos indicadores em Oliveira de Frades, quer na parte do comércio, naquilo que é a vida dia-a-dia da vila de Oliveira de Frades e também no aspecto demográfico. Nós, se queremos inverter aquilo que é a realidade demográfica destes concelhos do interior de Portugal, nomeadamente das Beiras, temos que começar a criar aquilo que fixa as pessoas, ou que traz as pessoas aos nossos concelhos. É o emprego estável e de qualidade. Isso passa por ter uma zona industrial, com a importância que a zona industrial tem de Oliveira de Frades. É uma zona industrial que, a nível do distrito, tinha uma dimensão significativa e que hoje
está relativamente adormecida porque algumas fábricas, algumas empresas diminuíram a sua área de negócio e isso faz com que haja uma certa vivência diminuída a nível quer da zona industrial, quer do Oliveira de Frades. O que é que nós pretendemos? Temos duas áreas fundamentais. Essa questão conjuntural, doutor, houve algumas falhas na questão dos parques, não foram devidamente acauteladas? Eu penso que tem mais a ver com a questão da conjuntura nacional. E também, a nível local, nós temos que ter, a cada momento, fazer a leitura e ter uma atitude proativa. Se queremos trazer para Oliveira de Frades, nós queremos trazer para Oliveira de Frades e julgamos que estamos mais colocados dos outros todos, não é? Aquilo que o atual Executivo conseguiu, não vai conseguir mais porque está esgotado. A lista do outro partido, do PSD2, que ligações tem a nível político que possam fazer com que haja algum lobby importante para trazer para Oliveira de Frades, para dar a ideia que Oliveira de Frades seja cativante para trazer grandes grupos ou empresas importantes para Oliveira de Frades, que não sejam, e que sejam fundamentalmente empresas que sejam de novas tecnologias e respeitadoras do ambiente. E nas atitudes proativas nós temos instrumentos que a Câmara pode atuar, pode ser nomeadamente com a ex-CISA, IMT, não digo só isentar, mas ter, digamos, alguma engenharia com estes impostos, com a derrama e fazer, com a questão da infraestruturação dos terrenos, são todo um conjunto de instrumentos que podemos ter à nossa disposição, juntamente com a influência que possamos ter para criar lobbies, para trazer para Oliveira de Frades uma nova dinâmica à zona industrial de Vilarinho. Pensei que há outra zona importante, que é a zona de Regoso, que também tem outra dimensão, mas que também tem que ser... também são mal aproveitadas. Está, porque neste momento é está praticamente... localizada num bom nó. Está uma zona boa, praticamente junto ao nó de Regoso, mas hoje não tem, digamos, um dinamismo, é praticamente zona mais de armazém do que propriamente de área de facturação, de fábrica. Essa seria uma das suas apostas? Será integrar as duas de uma forma, portanto, perfeitamente justa, bem sem que a de Vilarinho tem uma dimensão muito maior, tem área para expandir-se e o que nós vamos fazer é empresas que estão lá, iremos acarinhar o máximo possível, criar as condições para que elas tenham o tempo de elaboração o máximo que possam ter, aquilo que é da esperança de vida das empresas e fazer com que novas empresas possam vir para o Oliveira de Frades. Mas isto prende-se com outra questão, é que para nós há dois pontos importantes. Se queremos falar nas pessoas, se queremos falar dos nossos habitantes e se queremos trazer mais habitantes para o Oliveira de Frades, é a zona industrial e é outra questão que tem que ser explorada o máximo e com respeito também pelas questões ambientais, não cometendo erros que depois são irreparáveis, que é a barragem de Ribeira-Dil. É que toda a gente parece estar calada com a barragem de Ribeira-Dil. Entrar no setor do turismo era... Vejam o seguinte, o país, eu bem sei que o PSD não gosta de que haja turismo, porque o turismo está a alavancar muitas coisas. O turismo a nível nacional, e ainda bem, está a ter digamos, um dinamismo. Eu bem sei que também tem a ver com as questões das inseguranças para alguns locais a nível mundial. Mas é que a verdade é que nós temos que criar em Portugal uma indústria de turismo e que saiba explorar essa indústria de turismo da forma mais correta. É um diamante que tem que ser lapidado e não pode ser destruído com uma pancada falsa. Eu costumo dar o exemplo, eu não gostaria de ter um turismo de pé descalço, como há em certas zonas de Espanha, como a gente sabe, que ingleses metem-se, e peço desculpa ao inglês que me esteja a ouvir, porque não é desses que eu estou a falar, são aqueles ingleses que se compram uma viagem por meia dúzia de tostões em Inglaterra e depois se desembocam no aeroporto ali do sul de Espanha e cá também em Portugal, na zona ali do Algarve, e certas zonas específicas do Algarve, também não vou dizer os nomes para ninguém me ficar ofendido com os nomes dessas vilas ou desses concelhos ou dessas zonas desses concelhos, e que depois só trazem dinheiro para beber cerveja e pouco mais, nem para a sopinha têm dinheiro. Ora, Portugal tem já coisas importantes. Vejam o exemplo do Douro. É um rio. Não temos ali turismo de qualidade em que as pessoas
pagam e pagam bem. Nós próprios, se quisermos usufruir de algumas infraestruturas ali do Douro, vemos que é um pouco mais caro que outras zonas. Oliveira de Frades, com a sua barragem, a barragem que não é só do Oliveira de Frades, São Pedro Sul pode também beneficiar com parte do turismo, porque aquela zona ali de Valadares pertence a São Pedro Sul, Oliveira de Frades, Severo de Voga, têm toda a obrigação de se juntarem e estudarem o aproveitamento da barragem de Ribeira-Dio. Há a vertente hidroelétrica que já está a funcionar, há a vertente do regadio para o Baixo Voga, tudo bem, mas Oliveira de Frades, o Concelho de Oliveira de Frades tem que saber explorar e ganhar com a barragem de Ribeira-Dio. Não é só o nevoeiro que a gente quer mais coisas. Queremos que o turismo seja explorado ser feito ali, doutor, desde a área, portanto, da hotelaria, desde o aproveitamento para desportos náuticos, sejam eles até de alta competição, porque temos ali condições, desde que se saiba, fazer, portanto, centros de aproveitamento para desporto até de alto rendimento, mas fundamentalmente o turismo e turismo de qualidade, porque a utilização da barragem para efeitos, por exemplo, de barcos, etc., não pode ser o que acontece agora, que parece que praticamente não há regulamentação nenhuma, há regulamentação geral, mas a regulamentação específica da barragem... falta ali um plano de ordenamento da barragem, tem que haver, não funciona. Fundamentalmente tem que existir isso, tem que haver uma regulamentação a sério, não é a regulamentação geral, tem que haver uma regulamentação específica para a barragem de Ribeira-Dio, que promova o desenvolvimento turístico, outros tipos de desenvolvimentos, mas também respeitar as questões ambientais. Reparo, houve um projeto, eu peço desculpa, há um projeto que foi uma cópia, que foi lançado depois do sucesso dos passadiços da Aroca, do Rio Paiva. Reparo, o Rio Paiva, projeto para o Rio Teixeira, não é? Isso mesmo. O Rio Paiva é um rio selvagem, bonito, com paisagens muito próximas de nós, daqui, marginaliza com São Pedro Sul, o Castro Daire, depois é um afluente do Rio Douro. Se a minha memória da quarta classe antiga ainda está presente, é um trajeto muito bonito. Mas quem conhece o trajeto do Teixeira não fica muito menos a dever em relação àquilo que é a paisagem selvagem, bonita daquilo que são as serras. E, portanto, aquele projeto dos passadiços a ser construídos por Oliveira de Frades e São Pedro Sul seria algo a ser também explorado na vertente turística ambiental. E, portanto, será algo que tentaremos que, com a associação com o Vítor, com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Pedro Sul, que julgo que será o próximo Presidente, é evidente que não faço futurismo, mas tudo aponta que seja, a Oliveira de Frades irá entender-se perfeitamente para a construção desse equipamento turístico. Portanto, é um projeto que o setor vai continuar, se for eleito. Eu penso que devemos, será uma obrigação nossa juntamente com desenvolver todo o potencial da barragem de Ribeira-Dio, juntar este projeto particular dos passadiços do Teixeira, nomeadamente depois com o aproveitamento daquilo que é a praia fluvial da Carriça, em São João da Serra. Isso foi um problema que levantou alguns problemas, foi a questão das praias fluviais, doutor, a reposição. Como é que vê essa questão, doutor? A EDP passou para a Câmara, ou melhor, a Câmara quis assumir toda essa gestão, e eu julgo que não era a gestão, quis mais assumir os 3 milhões de euros para fazer o projeto, reconvertido o projeto inicial da EDP. Sou a favor que pudessem ser construídas as praias fluviais. A zona da Carriça pode ser uma praia fluvial bonita, já a de Sejães vai ser uma piscina e não uma praia fluvial, porque se chamar aquilo é uma piscina que tem a sua vertente de utilização importante, já que Oliveira de Frades Vila não tem piscinas descobertas. Isso é outro assunto que também nos opusemos. Não quer dizer que o complexo de piscinas em Oliveira de Frades não contivesse piscinas fundamentalmente fechadas,
mas deveriam, pelo menos uma delas, ser com uma vertente polivalente. Isto é, no verão, ser uma piscina descoberta. 2 anos ou 3 anos depois de dizer-se que não valia a pena, vai-se fazer então com este projeto, com este protocolo com a EDP, uma piscina descoberta na zona de Segejo, junto, portanto, à margem da barragem. Enfim, são opções. Doutor, e o setor da avicultura ainda é um setor forte hoje em Oliveira de Frades. A Câmara, a sua candidatura especialmente, tem algumas medidas também de apoio a este setor? É evidente, quando a gente fala na zona industrial, quando a gente falamos no tecido empresarial ligado, portanto, à área da indústria, não nos podemos esquecer que Oliveira de Frades é a capital do frango do campo. Eu não gostaria, porque eu nem sequer faço parte da confraria do frango do campo, mas o que aconteceu é que a primeira pessoa que falou no apoio a esta candidatura da capital do frango do campo em Assembleia Municipal fui eu, depois de o Sr. Manuel Almeida me ter falado que havia esta pretensão, e eu, portanto, aproveitei para lançar na Assembleia Municipal a ideia de que deveríamos apadrinhar e incentivar esta ideia de que Oliveira de Frades deveria ter, a nível nacional, esta marca importante. É evidente que frango do campo é uma coisa, é um setor, Campo Aves é um setor da avicultura em Oliveira de Frades importante, mesmo até a nível nacional, se calhar são o grupo económico mais importante nesta área, mas a nível de todo o concelho há todo um conjunto de explorações de avicultores, com os seus aviários, e isto tem uma dimensão muito importante, quer a nível de números, quer a nível até da própria economia de cada uma destas famílias. Ora, será uma área que nós teremos que continuar a apadrinhar, portanto, a promover, fazendo com que haja as reconversões para que não haja atropelos, portanto, às questões ambientais, mas é porventura não, é uma certeza que nós temos em Oliveira de Frades que a avicultura é uma área importante para todos nós, para todo o concelho. Necessita também de um ordenamento, doutor? Ele tem sido feito, ele tem sido feito e a própria, portanto, evolução da própria indústria faz com que tudo isto, a pouco e pouco, se vá tendo um ordenamento mais correto. Isso é até o próprio funcionamento técnico dos aviários hoje são completamente, a maior parte destes modernos é tudo automatizado. Há coisas que até é bonito ver alguns aviários como eles funcionam, porque até alguns dão alarmes para os telemóveis dos proprietários de que se passa isto, passa-se aquilo. Portanto, são situações que estão-se a mudar a pouco e pouco. É evidente, talvez não seja com a velocidade que todos nós desejamos, porque os investimentos também são importantes e nem todos têm capacidade para fazer os investimentos, não é? Mas o setor continua... É um setor importante em Oliveira de Frades. Oliveira de Frades não pode, neste momento, prescindir de uma empresa como a Campo Aves, e o grupo que está associado, e não pode prescindir de todos aqueles avicultores independentes ou associados que existem por Oliveira de Frades. Eu estou a falar de Campo Aves, há outras empresas se calhar não digo com a mesma dimensão, mas é esta que sobressai, não é? Doutor, no programa eleitoral do PS, que importância é uma rede de transportes, doutor? Há uma oferta satisfatória no Conselho? O doutor tem soluções para... Olha, nas entrevistas e nos programas e nos nossos escritos, é curioso que isso é um dos pontos que nós, até mesmo na apresentação da nossa candidatura, nós fizemos logo, seria um dos pontos de honra, tentar trabalhar e procurar uma solução ou soluções, porque isto nunca tem solução, porque tem que ser sempre, a cada momento, pensado, analisado e determinar quais são os eixos que temos que pôr no terreno. A verdade é que neste momento nós não temos respostas satisfatórias para as freguesias, portanto, mais afastadas e até as mais próximas de Oliveira de Frades. O que é que nós temos? No tempo de férias, no tempo de aulas, alguma capacidade, vem as férias dos alunos, deixa de haver grande resposta. O que é que as pessoas têm? Ou têm os carros próprios ou os táxis. Ora, nós queríamos acabar com isso.
ou queremos minimizar, portanto, toda essa situação, porque nunca vamos acabar nada, nem as grandes cidades que têm necessidade de acabar com isto conseguem. Mas o que nós dissemos nas nossas afirmações, nas nossas intervenções, é que queríamos, com as empresas que operam nesta área, mas também e fundamentalmente, se não houver capacidade de criar essas parcerias, a Câmara tem que criar alguma estrutura que comece desde logo e numa primeira fase, com um corredor a ser servido de Ribeiradio à sede e outro a começar na zona de Estris para a sede. Isto para já. Faríamos depois a avaliação, faríamos depois, portanto, os acertos necessários e iríamos abrir outros corredores que possam ser necessários. Mas isto pressupõe que, se a gente fala no rigor e se falamos na transparência, rigor, de saber quanto é que isto custa e o que é que a Câmara pode pagar para além daquilo que estamos a fazer. E transparência, que queremos fazer isto não é só por nossa decisão, queremos, numa primeira fase, falar com os verdadeiros interlocutores, que são as juntas de freguesia das áreas que vão ser servidas e que têm essas necessidades. Porventura, outras muito mais longe também terão essas necessidades. O caso concreto de Arco e Varzelos, que podem ter também essa necessidade. Colocam um problema que são freguesias que ficam deslocalizadas e ficam com uma área, portanto, intermédia que não pertence ao Oliveira de Frades. Mas tudo tem que haver solução. Só não tem solução à morte, mas assim, às vezes, já vi mortos serem ressuscitados dentro dos condicionalismos que a gente conhece. Doutor, mas parece-me que está previsto aqui, em termos de rede de transportes, um projeto da CIM Visão de Lafões. É esta também a sua opinião, que o processo deve passar por esta intermunicipalidade, doutor? Olha, eu tenho, quando me coloco a questão do regionalismo e do intermunicipalismo, eu acho que a única pessoa que na Oliveira de Frades, na Assembleia Municipal, falou nestes assuntos tem sido sempre eu, porque ninguém tem opinião sobre isto. Ninguém, quer dizer, os que aparecem agora, tiveram na Assembleia Municipal, nunca ouvi falar de assunto nenhum, e o que está no poder, portanto, o PSD, portanto, concretamente com Luís Vasconcelos, estas questões eram sempre, digamos, tratado de uma forma muito simplista, ou então nem sequer davam opinião. Olha, eu julgo que nestas áreas, como em outras importantes, como no ensino, na saúde, nos transportes, tem que haver uma visão intermunicipal, já para não falar em regionalismo, porque a gente também tem que pensar que temos de ter ligações a Viseu em condições, temos de ter ligações a Aveiro em condições, que não temos. Portanto, é tudo que venha nesse sentido, na área do intermunicipalismo, só trará vantagem à gestão destes programas. Porquê? Vai torná-los mais fáceis de concretizar e vai torná-los mais baratos. E é isso que nos interessa, é ter serviços de qualidade, mas ao mesmo tempo temos uma escala que nos possa ter uma gestão mais barata dos serviços que vamos contratualizar ou que vamos pôr em prática, porque os serviços podem ser contratualizados com empresas externas, mas também pode haver capacidade dos municípios de criar, não digo empresas, que eu não sou muito a favor de empresas municipais, porque normalmente o que é que temos visto com isso? É a criação de mais taxas para dar mais uns dinheiritos, ou mais uma pessoa que vai ser nomeada presidente. Um bocado ao controle da Assembleia. Eu não gosto muito da questão do... Pode haver a criação de estruturas que façam a gestão, mas aquela ideia de empresas municipais está um bocadinho gasto e se nós estamos a falar no rigor e na transparência, eu gosto de outras coisas mais simples e que sejam os executivos a serem responsabilizados diretos e depois dizer, não fomos nós, foi aquela comissão que estava nomeada e eles que são responsáveis. Não. O Presidente da Câmara, a sua variação inteira, tem que ser responsabilizada por tudo que é feito pelos serviços. Ou pelo menos responsabilização política, essa tem que existir. Se forem roubos, cada um falará pelos desvios que fizer, não é? Doutor, estava-me a dizer que não tinham grandes ligações a Aveiro, nem a Viseu. Há 25 não será o Conselho, doutor? Claro, repare uma coisa, eu não sou natural de Oliveira de Frades, como toda a gente sabe. O meu sangue é da parte do meu pai é Algarvio, da minha mãe é Beirão. Eu nasci em Coimbra e vim para Oliveira de Frades em 1983, já há muitos anos.
e vim para Viseu em 1985. A origem da minha mãe, da família, é ali da zona de Coço, Moraes, Tondela. Portanto, tenho sangue, portanto, uma mistura de sangue como todos os portugueses têm. Mas isso faz-me com que já conheça bem a realidade, até profissionalmente sou obrigado a isso, a realidade de Oliveira de Frades. Eu, quando cheguei a Oliveira de Frades em 83, nem sequer a IP5 existia. Para irmos para Viseu, tínhamos de passar aqui por... Até era bom, porque nessa altura vinhamos muitas vezes às termas, tomar um cafezinho, que agora perdemos um pouco esse hábito, que era um hábito bonito, vir aqui tomar um café. Às vezes vinha-se tomar um café aqui às termas, não vou dizer o café, aquele café que fica ali mesmo junto ao rio, que tinha outro nome na altura, não é? Isso perdeu-se. Agora, era a 16, chegar a Viseu era complicado. Para o Porto, ir para o 16 por Ribeiradio e depois ir lá abaixo, portanto, a Fontelas do Vogo, aquela coisa toda, era muito complicado. Com a IP3, maravilha. De quando veio a A25, muito melhor, mas isso não chega, a gente queremos mais coisas. Eu gostaria que nunca tivessem fechado a linha do Val-Voga. A linha do Val-Voga tinha os problemas todos que tem e tinha de ser um transporte do século, não digo do século passado, mas do século anterior, não é? Anterior. Mas se ela tivesse sido reconvertida, era mais uma opção que nós tínhamos para o escoamento de mercadorias e até de passageiros, e não só o aspecto turístico, que hoje ainda continuamos às vezes a falar, e se calhar nunca vamos conseguir, porque turisticamente essa reconversão seria tão cara que só aparecesse algum empresário que fizesse um estudo de avaliação económica e que chegasse à conclusão de que daqui a não sei quantos anos começava a ganhar dinheiro, que eu duvido. Mas a verdade é que era mais uma opção, a linha do Val-Voga. Portanto, há todo um conjunto de oferta que ainda temos que colocar no terreno, nomeadamente não é, quer dizer, temos expressos, sei que existem expressos, até os tenho utilizado às vezes quando vou a Lisboa, mas há outro tipo de acessos e de acessibilidades que temos que explorar. Mas eu mais concretamente queria falar nos acessos internos e nos acessos aqui intermunicipais, que são importantes e dizem mais respeito à nossa vida do dia a dia do que propriamente a ligação a Viseu, ou Lisboa, ou Porto, ou até a Aveiro, não é? Soutor, quando se fala na A25, muitas vezes diz nas autoestradas, se elas conforme trazem também levam gente. Sim. Oliveira de Frades tem tido dificuldade em fixar as pessoas, não tem, Soutor? Apesar de ter uma grande pujança empresarial, isso tudo, mas a fixação não... Repare, os números, curiosamente, os números de Oliveira de Frades são aqueles que são menos marcados por essa situação. Eu não gosto de falar Vouzela, São Pedro do Sul, mas se vir a evolução demográfica desses dois concelhos, tem sido uma quebra relativamente acentuada. Oliveira de Frades não tem tido essa quebra. Agora, porque a nossa população foi sempre à volta de 10.500, 10.400 e a evolução negativa foi perder 10, 15, não é mais que isso, né? Habitantes. Portanto, continuamos mais ou menos com o mesmo número de habitantes. Quando há bocado falava no aspecto demográfico, o que é que nós temos? É o envelhecimento das populações, nomeadamente as populações nas zonas das freguesias mais rurais. O que nós notamos é que aquela população flutuante ao longo do dia, essa diminuiu drasticamente. Ora, nós queremos inverter com a zona industrial, com o aproveitamento do Ribeiradio, com a criação de novos empregos, novas zonas de fixação, fazer com que aquilo que foi uma pequena baixa demográfica no número de habitantes possa ser invertido para que a nossa pirâmide etária comece a ter mais jovens, nomeadamente casais, e também temos ideias. Muitos conselhos, porque isto muita gente acaba por não, isto não é preciso inventar grande coisa, existe já algumas experiências a nível das pessoas e das famílias. Nós temos um instrumento que é o IRS e que podemos diminuir a taxa de variação, portanto, daquele aspecto variável do IRS a nível do Conselho e dar alguma coisa às pessoas. A Câmara depois vai ganhar, porque as pessoas depois vão consumir mais. É isso, não tenho dúvidas nenhuma, já temos...
para as pessoas vai ser. E no IMI também Vamos ter, é evidente, temos que fazer aqui a ponderação e pode não ser necessário fazer isso logo de imediato, mas há com certeza instrumentos, se queremos começar a inverter um pouco aquilo que eu estou a desvalorizar no bom sentido, quer dizer, não estou a meter a cabeça debaixo da areia, eu reconheço que estes conselhos têm tido esse problema. Oliveira de Frades, o problema é menos importante, mas temos que ter uma atividade proativa, atitudes proativas para começar a cativar as pessoas. Se eu estou a falar nesta redução de taxas, enfim, isto tem a ver depois com o rendimento do Conselho, o senhor tem uma ideia da situação financeira da Câmara Municipal? Como sabe, é-nos dito que o equilíbrio financeiro da Câmara que está contido, e eu acredito que sim, mas eu sou como São Tomé, eu gosto de ver, palpar e depois decidir. Isto é o que eu faço na minha vida prática, e na parte de gestão é a mesma coisa. Eu não vou dizer aquilo que é comum, que todos os presidentes de Câmara, quando tomam conta pela primeira vez, dizem que vão fazer todos uma auditoria. Eu vou promover internamente uma auditoria interna e externa, quer em termos financeiros, quer em termos funcionais. O que é que isto quer dizer em termos funcionais? Eu quero saber como é que os serviços estão organizados, como é que estão preparados para responder àquilo que é a sua missão. Portanto, eu irei, fazer com que internamente me sejam dadas as contas. Há ali técnicos que eu tenho o máximo de respeito e consideração, e até de considerar que são pessoas muito competentes, mas não é por qualquer desconfiança em relação a essas pessoas. Eu irei fazer com que uma empresa externa nessa área me faça o retrato correto daquilo que é a radiografia económica e financeira e funcional da Câmara Municipal. E isso será logo algo a ser implementado nos primeiros meses, para que me dê importância a essa radiografia, para que depois não venha mais tarde a dizer eu não fiz porque a realidade era outra. Eu quero saber a realidade logo, a verdadeira. E essa realidade será tornada pública, com a participação de todas as pessoas e de todos os agentes. Falar em organização funcional, doutor. O doutor Luís Vasconcelos tem um método e diz que aquilo que sabe fazer bem faz, é a Câmara que faz, e portanto não recorre a serviços externos. Isto será uma política que o doutor gostaria também de seguir, utilizando mais a prata da casa, digamos assim? Tudo que a Câmara puder fazer com os seus meios será feito pela Câmara, isso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, não haverá misturas. Eu não sei que nesta empreitada que é dada ao empreiteiro Zequinha, o empreiteiro anda lá e ao mesmo tempo andam lá as máquinas da Câmara e andam lá funcionários da Câmara. Eu isso não sei fazer gestão disso, não sei fazer separação. Pode haver engenheiro que me venha dizer que há lá autos de medição, disto e aquilo. Desculpem lá, eu isso não acredito, não sei fazer assim a gestão. Se for dado se for adjudicado a empreiteiro esta obra, é ele que vai fazer. Aquilo que não é adjudicado e que seja a Câmara fará, mas sem qualquer promiscuidade de andar com máquinas a fazer não sei o quê. Já várias vezes coloquei essa situação, dizem-me que isso é natural, para mim não é natural. Portanto, o princípio é, se a Câmara tem um conjunto de máquinas, um conjunto de funcionários com capacidades, se puderem fazer, serão feitos da forma correta e com transparência e sem concorrência desleal para os privados. Mas aquilo que for adjudicado às empresas privadas, serão as empresas privadas a têm que fazer. E têm que assumir, e não pode dizer que foram de férias durante o mês de agosto e que agora anda-se ali a fazer não sei o quê, a tudo à pressa, para se fazer coisas que até devem ser feitas. Então, como é que é esta história? Estamos em campanha eleitoral e vai-se fazer a inauguração da biblioteca no dia 22. Penso que isto é ilegal, já para não falar que é antidemocrático. Bom, tudo bem. Por exemplo, o serviço de recolha de lixo, doutora, que o Sr. Vasconcelos embateu, passou a ser feito pela Câmara, sim, também acha que
Se for eleito doutor, é um serviço que gostaria de continuar? Neste momento é para continuar, não irei modificar, o que irei implementar é medidas mais apertadas, porque há alguns déficits, nomeadamente na limpeza dos contentores, estudar uma melhor localização, portanto, de alguns ecopontos, mas são coisas que a Câmara está a fazer e vai continuar a fazer, como é natural. Falando ainda na fixação da população, doutora, um dos setores que também é importante para esta fixação é a questão da habitação. O doutor considera que o Conselho está bem servido para as necessidades realmente da população, ou pretende ter algumas medidas para fomentar aqui a construção ou arrendamento, não sei o que... A nível da sede, penso que as coisas, o mercado está a funcionar, e porventura até haverá neste momento digamos, alguma sobrevalorização do mercado das rendas, mas o mercado funciona e temos, portanto, apartamentos disponíveis para entrar no mercado do arrendamento. Agora, há uma zona que pode haver necessidade, que é quer do arrendamento social, quer da construção também social. Isso coloca-se, quanto a mim, até um pouco mais a nível das freguesias, nomeadamente certas freguesias que têm uma demografia importante, pessoas que ainda mantêm a ligação às suas freguesias, vão lá dormir e depois trabalham em zonas como em Águeda. Acho que aí, localmente, a Câmara, juntamente com as juntas de freguesia, podem procurar locais para infraestruturar, portanto, para a construção própria, e depois haver a possibilidade de dar a essas pessoas instrumentos para que possam também construir a sua habitação própria, E também na reabilitação de casas. A nível da reabilitação, a nível de Oliveira de Frades, como sabe... Mas não haverá muita coisa degradada? Porque há... Repara uma coisa, é um facto quando vamos, não é só na campanha eleitoral, mas na campanha eleitoral, quando se faz aquela história do porta a porta, que eu acho que isso até deveria acabar, porque, enfim, o que é que nós verificamos? É um número muito grande de casas, de habitações, até algumas habitações boas, que estão abandonadas. Pessoas já com meia idade, ou que faleceram, ou foram para Lisboa, para junto dos filhos, e são habitações que quase de férias só, e às vezes algumas acabam já para não serem de férias. E isso é algo que é muito palpável em algumas freguesias, em muitas freguesias do concelho de Oliveira de Frades. Eu estava a falar mais concretamente da reabilitação. A sede do concelho, ao contrário de outros concelhos, nomeadamente Vozela, tem uma zona histórica importante que deve ser preservada. Oliveira de Frades tem a sua zona histórica com uma dimensão um pouco mais pequena, e essa zona é pequena, mas tem o aspecto, portanto, cuidado, poderá haver esta ou aquela intervenção que possa ser necessário perante este ou aquele proprietário, mas não é assim algo que seja... que obriga a uma intervenção, portanto, quase organizada. Todas as situações que nos sejam colocadas, a gente terá que resolver em associação com o proprietário. O que eu levanto um problema, e tenho levantado, é aquela zona de entrada de Oliveira de Frades, de quem vem da zona de Ribeiradio, de Cerro de Voga. É uma entrada que, durante muitos anos, era a porta de entrada e de saída, era a porta de entrada em Oliveira de Frades, quem vinha do lado do mar, quem vinha com o peixe, né? E era a porta de saída, quem se deslocava para Aveiro e para os concelhos mais próximos do litoral. Essa zona está feia. Quer o piso está muito degradado, e aquelas casas todas ali antigas necessitam, algumas andam ali com umas intervenções quase a passo caracol, e que dão uma ideia muito feia da entrada para aquele lado de Oliveira de Frades. Ora, será importante a Câmara, aí implica, portanto, quanto a mim, juntamente com a Câmara e os seus serviços técnicos, fazer um estudo daquilo e criar ali, portanto, um boneco, um desenho, que possibilitasse que
que, em conjunto com os proprietários, dar uma ideia muito diferente. E se houver necessidade de criar os apoios para que isso seja concretizado. Eu dou exemplo, ali um edifício que foi recuperado, falou-se para turismo de habitação, do lado direito, um pouco em frente às bombas de gasolina, e aquilo, turismo de habitação, nunca lá vi nada, e é um prédio que foi todo recuperado, e não se vê praticamente, eu nunca vi lá ninguém. Portanto, há que chamar à responsabilidade. Se aquilo foi para turismo de habitação, aquilo tem que ser mantido, tem que haver manutenção do edifício, porque qualquer dia aquilo volta a estar... os investimentos. Claro, não está em causa, nem sei, quer dizer, ou melhor, o nome da família sei, mas não tem qualquer tipo de relação de conhecimento próximo ou afastado dessa família, mas acho que fica feio, portanto, uma coisa que foi recuperada estar agora praticamente também a degradar-se, e se calhar vai se degradar rapidamente. Não beneficiona. Eu penso que eu nunca vi lá nenhum aproveitamento de turismo de habitação, mas pronto, mas é uma casa, é um edifício, é um prédio bonito, de uma certa arquitetura de determinados anos, que merecia que continuássemos a preservar este conjunto de edifícios, não é? Mas aquela zona está feia e tem que haver uma intervenção rápida naquela zona, e que a Câmara, comigo, irá necessariamente estabelecer as parcerias para que isso possa fazer-se. O turismo de habitação tem uma expressão grande no Conselho? Olha, ainda há bem pouco tempo estive a falar com uma pessoa, com um empresário que tem lá um turismo de habitação. É que o turismo de habitação, aquilo que existe, também tem que ser acarinhado pela Câmara. Eu, se recebo em Oliveira de Frades um senhor ministro, um senhor secretário de Estado, um senhor diretor-geral ou um senhor não sei quantos, se essa pessoa quiser ficar, não farei como dizem que é feito. Viseu. Não, eu irei, sabendo que na zona há, por exemplo, na zona de Penha de Lafões, um turismo de habitação, irei fazer com que as pessoas fiquem aí. Irei tentar promover todo o turismo de habitação e os hotéis ou as residenciais que possa ter, para dar a conhecer aquilo de bom que possamos ter. Mas é uma área que eu acho que tem que ser mais explorada, porque o turismo de habitação em Oliveira de Frades é ainda pobre, mas é um potencial que eu gostaria de desenvolver associado à parte de barragem, porque eu, quando falo da barragem e do desenvolvimento turístico da barragem, não é só o turismo que nasce ali, é também o aproveitamento que se possa estabelecer em parceria com as empresas, os hotéis, o hotel que se possa ali concretizar, com ida às zonas das nossas freguesias de montanha, a zona de Caramu, Varzelas e Arca, a Bezerreira, são belezas naturais que ainda estão por explorar. Ir à Bezerreira, num dia bonito, ou então um dia de neve, mas sem nevoeiro, é um espetáculo tremendo, que eu convido. E depois também temos questões arqueológicas, que são pedras preciosas. É preciso que haja alojamento, haja coisas que chamem as pessoas, não é só para dormir. As pessoas, quando vão para um alojamento, é também para descansar, mas muitas vezes é para provar a gastronomia, e nós temos alguns monumentos gastronómicos em Oliveira de Frades que devem ser também apoiados. São o turismo de lazer e dos desportos radicais, o desporto aquático, o paisagístico e o arqueológico. E o convívio com as pessoas também. E o convívio com as pessoas. E as nossas pessoas, principalmente as da Serra, são muito afáveis. Como sabe, as pessoas ali do Caramulo são muito afáveis e só não dão o que não puderem. Podem ser um bocadinho desconfiadas à prima, porque é natural, não é? Mas depois só não dão o que não puderem ou o que não tiverem. Mas tudo isto é importante. Muito bem, Sr. E portanto isto implica também, o Sr. já falou um pouco na questão do património, e nomeadamente do património arqueológico, tudo isso. Como é que é o panorama? Veja o seguinte, na sexta-feira tivemos a Assembleia Municipal e apareceu uma propositura para um programa para proteção da anta de Antelas. Nós temos podemos não ter uma zona histórica grande no centro da vila,
mas temos questões arqueológicas importantes. A Anta de Antela, a nível do valor patrimonial arqueológico, não tem valor só para a região, tem um valor até mundial, até pelas características. É uma coisa que eu nunca vi, nunca lá fui dentro. Já várias vezes fui lá tentar, mas aquilo está fechado, não se vê. Mas há um livro, e consulta-se na internet, aquela figura que está lá pintada, que é considerada algo, portanto, muito específico e raro. Portanto, é um monumento importante que a Oliveira de Frades tem. Tem todo um traçado de... E a Anta d'Arca também, não é? A Anta d'Arca é bonita porque está muito preservada e está numa zona, digamos, ali de arborizada, bonita. É praticamente uma zona de repouso, para se fazer um bom piquenique. E está preservada e está protegida. E é algo também que as pessoas devia ser um bocadinho mais promovida, aquela imagem, porque eu vejo alguns concelhos que não têm tanta coisa e às vezes a imagem de marca é logo uma anta bonita, e nós temos aquela anta ali que é espetacular. Temos um traçado de calçada romana em algumas zonas espetacular. Aquela zona de São Vicente, de Lafões até Cajadães, é uma calçada bonita e que está muito preservada. Depois temos aquela zona ali de Regoso, onde terá havido uma albergaria nos tempos um hospital no tempo dos percursos para as romagens a Santiago de Compostela. E era, portanto, o traçado natural antigamente. Podemos fazer uma rota de Santiago também por aqui? Também, inclusive, em pouco tempo, uma das ideias, ou que foi passada até pela própria Câmara, era de ceder para se criar ali uma zona de apoio, portanto, aos romeiros, não só este albergue ali, não é? Uma espécie de um albergue, pronto, isso criou algum frisson, saber quem é que ia ali passar, o que é que se ia oferecer, tudo bem, mas todas estas coisas na área, portanto, histórico-cultural, eu sou sempre 100% a favor, sempre. E se as pessoas localmente quiserem se organizar, eu não tenho aqui, digamos, eu quero lá saber que a pessoa seja deste ou daquele partido. A pessoa tem vocação e tem interesse que no seu local, da sua terra, na sua freguesia, haja um conjunto de pessoas que queiram ali colocar materiais que façam, portanto, o reviver do passado e ao mesmo tempo ali ser um ponto de encontro para fazer qualquer coisa de cultura. Sou sempre a favor, não tenho qualquer tipo de criar obstáculos a este conjunto de pessoas, não é? Portanto, o património de uma maneira geral está preservado, falta é divulgá-lo, não é? Eu penso que falta, fundamentalmente, aproveitar a divulgação, as tecnologias, a informação. Tudo. Eu acho que temos um património arqueológico muito importante que, juntamente com esta questão do turismo, pode ser muito valorizado e ser mais algo que nos faz trazer as pessoas. Sim, o turismo tem que integrar tudo isto. O turismo hoje, não tínhamos dúvidas nenhumas que neste momento há uma onda no país de aproveitamento do turismo. E nós temos que aproveitá-lo. Se não soubermos fazer isto, aquilo que temos que fazer, estamos a desperdiçar meios para construir o futuro. Qualquer um de nós sabe que tem o nosso espaço de vida, o nosso tempo de vida é finito. Ninguém fica cá para fazer, ou melhor, tijolo, se calhar ficamos cá. Mas nós chegamos a uma determinada altura, vamos lá para não sei para onde, não é? Para o outro lado. Portanto, e queremos deixar sempre alguma coisa da nossa memória, penso eu, e temos que deixar para os nossos filhos o futuro. Ora, é isto que nós temos que fazer também numa Câmara Municipal. Eu não quero ir para a Câmara Municipal para resolver a minha vida. Eu tenho 62 anos, eu tenho experiência autárquica de muitos anos. Eu comecei a ter experiência autárquica em Coimbra. Em Coimbra fiz parte da Assembleia Municipal. E depois em Oliveira de Frades tenho feito sempre parte da Assembleia Municipal. Na base que não quero emprego, mas na base que tenho a obrigação de participar nestas coisas. Eu sinto que é uma obrigação da nossa parte participarmos. Podem dizer, a política, os políticos são todos corruptos. Isso é o pior que pode acontecer com a democracia. Porque quem diz isto nunca soube o que era a ditadura. A ditadura não é estes comentários, nem para dizer que os políticos são corruptos. Porque se disserem isso, no dia seguinte estão sem emprego,
A mulher está sem emprego, os filhos estão sem futuro. Isto é que é ditadura. Essas pessoas não viveram em ditadura. Então, se viveram em ditadura, foram tão medíocres que passaram ao lado porque ninguém lhes prestou atenção. Ou então também a serviam, não é? Também é verdade. Também é verdade. Houve quem fosse membro da PIDE e até chegou ao Primeiro-Ministro, a Presidente da República, que se me dizem, não é? Sr. Doutor, na questão do turismo, a Ecopista, Sr. Doutor, é um bom equipamento para... Ou acho Olha, que... assim, duas coisas que são muito pontuais e que têm uma importância para algumas pessoas, e para mim também tem importância. A fibra em Oliveira de Frades. E já respondi a fibra ótica. Nós estamos em Oliveira de Frades no campo destas tecnologias novas na época do século passado ainda. Temos uma dificuldade de utilização dos nossos computadores porque a largura de banda que temos é muito limitada. Portanto, e isso quando eu digo não é só para as pessoas, é para os serviços também. Oliveira de Frades não quis aproveitar a fibra óptica que foi disponibilizada com aqueles programas para o meio rural. A zona industrial está sabida, não está, doutor? Alguma zona industrial. A grande parte da zona industrial, os empresários com que tenho contactado, não têm fibra óptica. E hoje têm-me chamado a atenção para isso. A fibra óptica é fundamental que seja extensível a todo o concelho, não só ao tecido empresarial, mas também ao cidadão. Mas aí o papel da Câmara será de pressão, não é? O papel da Câmara é de pressionar as entidades que operam nessa zona, que não é só uma, são várias. É evidente que a questão de infraestrutura às vezes está toda de um lado e depois as outras têm que negociar. Mas tem que ter um papel proativo para levar a fibra em Oliveira de Frades. Falou-me na Ecopista. Eu quando vi aquela figura, aquela imagem na comunicação social, quando foi assinado pela CIM o protocolo para a construção da Ecopista, eu fiquei muito preocupado, não vi lá ninguém do Oliveira de Frades no retrato. Quer dizer, então, estavam lá todos que eu conheci, e não eram só do PS, não eram só câmaras do PS, eram câmaras do PS e câmaras do PSD, não é? Vi-os lá todos, com os seus representantes. Na figura não vi lá ninguém do Oliveira de Frades. Eu espero que o Oliveira de Frades também sim que está nesse projeto da Ecopista, que é um projeto que tem a sua importância, porque hoje cada vez mais as pessoas, a nível local, dão valor, portanto, a uma certa estilos de vida saudáveis. E o aproveitamento daí faz com que as pessoas comecem a ter esses hábitos e não se desculparem de que, a vila é sempre a subir e depois é a descer. A Ecopista normalmente são, digamos, mais plana e, portanto, já podemos fazer o nosso desporto sem grandes sobressaltos e dirigidos a todas as pessoas, sejam pessoas mais dependentes ou com menos capacidade ou com mais capacidades. Ora, isso introduz-me aqui a questão da saúde das pessoas. Sr. Doutor, como médico, como é que qualifica a cobertura do Conselho neste setor, Sr. Doutor? Repare uma coisa, a semana passada dei uma entrevista e foi conduzida pelo Dr. Carlos Rodrigues. Em Oliveira de Frades nós temos uma unidade de saúde familiar. Essa unidade de saúde familiar tem que cumprir aquilo que se comprometeu, com uma carta de compromisso, que no fundo é um plano de atividades e que é feito localmente e depois é aceito pela tutela. A tutela aceita ou não aceita ou modifica. O nosso plano de atividades, digamos assim, a nossa carta de compromisso tem sido cumprida. Uma coisa que eu acho que é fundamental e que ninguém pode desmentir, aquela ideia, aquelas bichas às 4 da manhã, às 5 da manhã de ir para o centro de saúde para terem consulta, isso acabou. Porque nós temos tudo programado, as consultas são programadas, há consultas de agudos, consultas de intersubstituição, mas, portanto, as pessoas deixaram de ter necessidade às 3 da manhã, 4 da manhã e ir para lá. Isso é tudo uma questão de organização. Porque é verdade que nós não temos urgência aberta em Oliveira de Frades.
A urgência que cobre os 3 concelhos é a SUB, não é o Centro de Saúde de São Pedro Sul, é o Serviço de Urgência Básica de São Pedro Sul, que é constituído com 2 médicos de presença física, um conjunto de enfermeiros só da SUB e um conjunto de meios de diagnóstico. Aí é que é a urgência. A nível de extensões em Oliveira de Frades, nós apenas mantemos uma extensão que é Pinheiro de Lafões, em que o médico vai lá, porque o que está organizado é que cada médico tem a sua lista. E cada um de nós temos doentes, não é só daquela freguesia, nós temos, qualquer médico tem doentes de muitas freguesias, com exceção de, se calhar, de uma médica mais recente que tem uma lista um bocadinho mais carregada de utentes de Ribeiradio, mas a maioria, eu se tivesse que ir a uma extensão, naquele dia os meus doentes em Oliveira de Frades de outras freguesias não tinham doentes, portanto, a questão de prática, de cobertura a nível territorial, temos a funcionar o Centro Sul das 8 da manhã até às 24. E isto aconteceu, não foi assim há muito tempo, porque o Centro Sul só funcionava das 8 horas da manhã até às 8 horas da noite. Com a constituição da OSF é que foi negociado o funcionamento da OSF das 8 às 10 horas da noite e das 22, portanto 10 horas da noite até às 24 é que é uma consulta aberta, já não é a Unidade de Saúde Familiar de Lafões que está a trabalhar. Isto às vezes cria alguma dificuldade nas pessoas de compreensão, mas para nós é importante porque são coisas diferentes. Eu penso que foi uma mais-valia termos passado a OSF. Isto é dito por mim, é dito pelos indicadores, porque as coisas hoje são todas medidas. A gente não podemos estar a dizer muitos disparates, porque se dissermos muitos disparates, no dia seguinte alguém nos vai dizer os números são estes. E os números eles têm e a tutela sabe os números que as unidades de saúde familiar têm, e por isso é que são consideradas mais-valias em termos organizacionais em relação, portanto, àquilo que era o centro de saúde tradicional, de tal maneira que hoje a lei quer que os centros de saúde rapidamente sejam constituídos, sejam, digamos, reorganizados à imagem daquilo que são as unidades de saúde familiares. Portanto, veja que são situações diferentes. Agora, é evidente que nem tudo está perfeito, a gente temos a noção disso, há carências, algumas carências, nomeadamente na área, portanto, de manutenção, que acho que aí é uma pergunta também clássica que os senhores me têm colocado, que é a questão da transferência de competências para as câmaras de alguns serviços. É aí que eu acho que é importante e que eu não posso aqui esquecer que eu tenho tido uma colaboração muito boa com o Luís Vasconcelos nessa zona. Qualquer coisa que o Centro de Saúde necessite, desta ou daquela intervenção de urgente, é um telefonema meu e o senhor Presidente atual tem logo a disponibilidade para me atender e para me resolver a situação. Portanto, tem havido uma colaboração. Eu acho que isto não deve ser em termos de colaboração só porque as pessoas se entendem, mas deve ser uma colaboração institucionalizada. Isto é, eu sou a favor que as câmaras... Se for eleito, vai reclamar outras competências? Vou reclamar as competências que a lei me vai atribuir, mas ao mesmo tempo não ficarei com essas competências sem que o Estado me dê as verdadeiras comparticipações para eu cumprir essas obrigações. Porque isso é natural, não é? Porque às vezes o Estado, a gente vai transferir as competências, mas isso não é só o Estado, quem está no governo é o PS, como sabe, é o Dr. António Costa, mas eu falo de uma forma genérica, quer dizer, portanto... Sim, as autarquias, às vezes as câmaras também delegam... Os governos às vezes querem transferir para a Câmara e depois as câmaras não têm os meios que deviam ser transferidos no valor exato daquilo que deve ser transferido. E muitas vezes não há acordo, há sempre aqui também uma área que é preciso negociada, é uma área de negociação e que a Câmara pede sempre mais para ver se consegue o que é possível. Portanto, na área da saúde, na área da educação, na área da segurança social, são zonas em que as câmaras podem adquirir algumas competências com salvaguarda de algumas questões que para mim são fundamentais. A questão do pessoal, principalmente o pessoal técnico, nunca devem ser postas, portanto, na gestão das câmaras municipais. Isso é uma obrigação constitucional, é um direito constitucional que o Estado tem que fomentar e fornecer, dar às populações de todo o país. Por isso, tem que ser o Estado a fazer essa gestão. Doutor, há um equipamento em Oliveira de Frades que nem sempre se fala muito nele, mas
que é o aeródromo da Pedra da Broa. Sim. Que opinião que o doutor tem em relação à utilização deste equipamento? Eu acho Desta que, infraestrutura. tirando algumas corridas que são lá feitas à noite, a colocação de alguns torres, às vezes, quando é necessário fazer algum armazenamento, tem sido pouca a sua utilização e ultimamente nem mesmo para uma das finalidades que ele foi construído, que era dar apoio aos aviões nos combates aos incêndios. É algo que temos que estudar. Que aproveitamento é que o doutor entende? Eu neste momento, sinceramente, não tenho nenhum estudo, quer dizer, podemos falar que já houve algum destes anos, algumas entidades que quiseram fazer o aproveitamento, até para aproveitamento para a área, portanto, industrial, algumas até situações caricatas que apareceram deste ou daquele empresário, que depois vem saber que até eram empresários com um passado ligado, portanto, a doenças mentais e que andaram até no país a tentar vender ideias, não é? Mas neste momento era no fundo tentar proteger, portanto, o aeródromo, que ele está completamente desprotegido, aproveitá-lo, se possível, para continuar a ter a sua função ligada, portanto, à questão dos combates aos incêndios, se houver essa necessidade, e depois na vertente turística, pô-lo à disposição quando houver uma dimensão turística que assim o justifique. Agora, não vou fazer como em alguns locais, agora começaram a discutir em Coimbra tudo e mais alguma coisa. Primeiro na base aérea de Montreal, agora já é do de Sernais, amanhã se calhar, enfim, quer dizer, eu acho que temos que ter os pés bem assentos naquilo que vamos dizer, quer dizer, eu bem gostaria que o aeródromo da Pedra da Broa tivesse uma utilização mais eficaz, que não fosse só quando vinha cá o Sr. Sousa Sintra, como dizem, aqui há uns anos atrás, quando era dono das águas do Caramu, que lá fazia, portanto, ponto de chegada aqui às nossas terras. Tem que haver, digamos, algo que rentabilize aquela... Vai merecer a sua atenção. Claro, porque aquele é um equipamento que custou muito dinheiro e que não pode ser, portanto, deixado completamente abandonado, não é? Porque tem ali instalações que estão degradadas. Se for lá, aquilo a rede está toda deitada abaixo, recompõe, mas depois, passado algum tempo, aquilo vai tudo abaixo, não é? Porque vão fazer, muitas vezes, percurso de aceleras lá dentro eu não falo das atividades licenciadas e permitidas, estou a falar daquelas situações à noite e para lá estilo aceleras, não é? Doutor, com a sua lição, o panorama cultural do Conselho vai alterar-se substancialmente, doutor? Eu acho que estamos bem? Não é uma questão de estarmos bem. Há instituições a nível local que têm funcionado, têm tido uma atividade regular e de chamarem as pessoas às suas atividades. Essas irão-se continuar a merecer o apoio da Câmara Municipal. A única coisa que eu tenho dito é simples, é que se a Câmara dá apoios, deve fazer, juntamente com essas instituições, uma avaliação todos os anos, saber como é que o dinheiro foi gasto. Tudo aquilo que achamos que não tem tido atividade, mas que estão a receber subsídios, nós iremos reformular o tipo de apoios que iremos dar. Todas aquelas que estiverem no terreno e que tenham uma atividade cultural, desportiva, sociocultural e desportiva e que não sejam, digamos, atividades profissionais, terão, portanto, o apoio económico, logístico da parte da Câmara, da forma que, se pudermos ainda reforçar, iremos reforçar, independentemente de quem esteja à frente dessas instituições, porque o que nos interessa a nós é que a população tenha serviços e tenha atividades sempre disponíveis para ter para si próprio e para as suas... Mas assentará a sua política fundamentalmente no associativismo, é? Assentarei, aproveitando o associativismo e, como disse, também... ter iniciativas próprias da autarquia também. E, como disse já num escrito que publiquei, as entidades da Câmara Municipal ligadas a esta área, nomeadamente a Biblioteca, que vai ser inaugurada, o Museu Municipal e outros departamentos que a Câmara tenha como técnicos para esta área, irão ser, portanto, dinamizados, irão ser fomentados e irão ser estimulados para serem mais elementos com estas associações e com as estruturas da própria Câmara mais proativos nesta área. Nós temos que aproveitar aquilo que vai ser agora a Biblioteca. O Museu Municipal tem que ser mais proativo,
independentemente daquilo que foi até agora. Portanto, temos que aproveitar os meios que a Câmara tem. A biblioteca, em termos de horário, por exemplo, doutor, ter um horário mais alargado. Repara uma coisa, a gente sabe que muitas vezes a biblioteca, se não tiver um horário fora daquele horário normal, quem é que lá vai? Os reformados, alguns reformados que têm hábito de ler os jornais, e nós temos que ter outros digamos, tipo portanto, de serviços que a biblioteca, porque hoje, digamos, até os próprios livros, muitas vezes, às vezes é fácil consultar em casa, através da internet, não é? Não, tem que haver outros serviços, nomeadamente com palestras, fomentar, portanto, encontros de discussão. Portanto, há todo um conjunto de atividades que estes locais têm que deixar de ser meramente armazenamento de livros, mas ter, portanto, uma atividade mais ativa, até com as novas tecnologias. A parte dos computadores ligados a motores de busca específicos que possam, portanto, fazer com que as pessoas aí também possam fazer as suas teses, possam fazer os seus trabalhos de uma forma mais próxima, e até com o apoio do próprio técnico, o diretor da biblioteca ou outros técnicos que aí estejam, que possam dar esses apoios, não é? E no campo da educação, doutora, a questão dos agrupamentos de escolas, o setor também é apologista desse tipo de intervenções. Por exemplo, a Escola Tarveira de Pinheiro acha que devem continuar a existir, ou um dia também eliminá-las. Repara uma coisa, eu sou defensor de que haja o melhor tipo de ensino para os nossos filhos, e que no local onde os nossos filhos estejam, tenham todas as oportunidades que os meninos da cidade também tenham. Eu não quero dizer que na vila ou na aldeia, não sei o quê, não se nasceu um menino que até foi presidente do Conselho de Ministros. Mas o que é que essa oportunidade não seja só para aquilo que é o mais capacitado em termos intelectuais, mas todos tenham a oportunidade de ter a educação igual e o acesso às tecnologias no ensino o máximo possíveis e igualitárias. Daí que eu não sou contra os centros escolares. Sou a favor dos centros escolares, mas tem que haver aqui também algum equilíbrio. Por exemplo, o que está a passar agora entre Ribeiradio e Arcozelo das Maias, em que uma tem 2 professores, uma tem 1 professor, e tem o mesmo número de alunos. Só que numa, para compor o número de igualitário, tem 3 miúdos que têm idade inferior àquilo que os outros serão para entrar. Portanto, estatisticamente, em termos daquelas cálculos para determinar quais são os professores, fazem que naquela que tem 20 crianças, portanto, com inscrição regular, tem 2 professores. A outra, teoricamente, tem 17 meninos, mas tem 3 que estão, não é irregular, mas foram assumidos, foram aceitos de uma forma um bocadinho mais marginal, só tem direito a um professor. Quem é que vai ser prejudicado? É a escola que vai ficar com 20 alunos e vai ficar só com um professor. Estas coisas têm que ser também analisadas, não é só questão da proximidade. Eu sei que para o pai de qualquer um desses alunos que tem ali o seu filho, eu quero que fique ali em Ribeiradio. Mas mais tarde, quando chegarem a anos de escolaridade um bocadinho mais avançados, já começam a pensar de outra maneira os que querem dar um futuro aos filhos. Aí já começam a querer que os filhos estejam num centro que seja mais capacitado. Repare, um fenómeno que eu não sei medi-lo, porque ainda não tive capacidade para medir, mas que é perceptível. Começa a haver uma moda, aspas, moda, de neste momento não querer desviarem alguns miúdos para Vozela da escola secundária. Porque dizem que na escola secundária de Vozela as coisas estão a funcionar um pouco melhor, que o sucesso indo para Vozela é mais adquirido. Ora, é isto que tem que acabar. Não tem a ver com oferta de cursos? Não, tem a ver com questões de professores, enfim. E isso é que eu acho que tem que acabar, porque os professores que estão em Oliveira de Frades têm o mesmo nível que os professores que estão em Vozela ou São Pedro Sul ou em qualquer outro lado. E eu quero que a Oliveira de Frades, independentemente de ter lá uma escola secundária espetacular, daqui a pouco tempo não tenha, digamos, alunos para ocupar a escola secundária, e tendo ali condições para ter uma escola
é espetacular, com uma oferta a nível de secundário e depois dos cursos, digamos, profissionais na região de forma muito efetiva. E daí, quando eu há bocado falava na questão do intermunicipalismo, eu acho que as câmaras também têm que se encontrar e decidir. Nem todos podem ter os mesmos cursos, porque senão há uma concorrência e acaba por haver alguma coisa que fica por trás. Se nós tivermos em Oliveira de Frades este curso bom, mas outros possam ter outro tipo de oferta também de boa qualidade. E é isso tudo que nós temos que pensar em conjunto, não de costas voltadas, nem com aquele sentido. Eu sou do Benfica, quero lá saber que os tipos do Sporting não ganhem. Não, isto não é futebol, são coisas que têm que de dar resposta efetiva às nossas necessidades, de todos. E que tem custos. E que tem custos, e esses custos têm que saber ser analisados e saber até onde é que nós podemos chegar. Portanto, e é nessa base que... E faço aqui alguma coisa que politicamente talvez não seja... Foi uma área que o atual Presidente, mercê ter a sua situação de ser professor, soube defender a sua dama, como se costuma dizer, não é? Porque criou-se em Oliveira de Frades um centro escolar que foi agora inaugurado, mas que já estava a funcionar há cerca de 2 anos, ao centro escolar. Houve reconversão de muitas escolas em termos de obras, mas a demografia e os nascimentos são a realidade que nós temos. Cada vez temos menos crianças e, portanto, isso faz com que o parque escolar, às vezes, quando não pensado em termos daquilo que é os estudos da demografia a nível nacional, podem fazer com que haja depois equipamentos que começam a ser subutilizados. Claro, não é? Falar em centros escolares, doutor, não foi aí que houve uma questão do aquecimento, uma falta de aquecimento? Esse problema está resolvido? Não sabe, doutor? É a tal história que eu há bocado dizia. Eu acho que as competências, porque não é só nas escolas, em todos os lados dos serviços públicos, muitas vezes a decisão dos decisores que têm a responsabilidade destas áreas demora a chegar. Ou porque não tem os meios económicos, não tem as autorizações, não tem o cabimento das verbas, e então, primeiro, o que é verdade é que, como vocês souberam, deram eco, a escola teve sem aquecimento, são salas relativamente, portanto, grandes, e os miúdos começaram a levar até os aquecedores, começaram a levar, portanto, os cobertores. Ora, isto não pode ser uma escola nova. E o inverno, na altura, era em pleno inverno. Agora estamos novamente, não sei se a solução foi encontrada ou não para dar resposta a isto. Eu julgo e espero bem que a Direção Regional de Educação do Centro tenha sido sensível e tenha criado as condições para que a direção da escola possa, portanto, cumprir as suas obrigações, que é dar salas de aula com as condições adequadas e muito mais numa escola nova, que não há razão para que isso não possa acontecer, não é? Doutor, Oliveira de Frades tem o Festival do Frango. O doutor acha que outros festivais, outros eventos desta grandeza poderiam ser realizados em Oliveira de Frades, doutor? Bom, na sua Câmara, se for eleito, vai promover alguma coisa neste género? Bom, como sabe, há a questão do frango do campo. Esta festa é uma festa que muito acarinhada pela Câmara Municipal e muito bem paga, ou muito, portanto, há os patrocínios esses que também têm a sua vantagem, quer dizer, quando se dá um patrocínio disso, vai-se depois buscar o retorno da publicidade que se dá com o frango do campo, essas coisas todas, não é? Portanto, eu acho que eu não sou contra que não haja o povo tem que se divertir, como se costuma dizer. A vida é meia dúzia de dias, portanto, haver festa não é nada que seja criticável. Agora, o que ela tem que ser a festa tem custos, e esses custos têm que ser ponderados e saber até onde é que a Câmara Municipal pode dar. Como é que se organiza a dita sociedade civil para fazer estas festas? E tem que haver retorno para a Câmara e para os patrocinadores, não é? Quer dizer, não pode haver retorno para os bolsos da A, B, C ou D.
E não é só portanto, a festa do Frango do Campo, a festa portanto, anual do município. Há uma festa que é importante, que é da Ribeiradio, que no contexto da Senhora Dolorosa, que foi agora há pouco tempo, e que também tem que ser bastante acarinhado, porque é digamos, uma romaria, não é propriamente romaria, mas é uma festa religiosa que tem a sua importância já com alguns séculos, ou pelo menos com muitos anos de existência, e que é uma tradição que tem que ser mantida e acarinhada da Câmara, não só lá colocar isto ou aquilo outro, mas tem que ser também acarinhado com a mesma maneira como que se fez as festas do centro da vila, ou do concelho, porque aquela festa da Senhora Dolorosa tem uma dimensão também concelhia. Eu todos os anos vou àquela festa, não em termos de andar lá a passear-me para mostrar-me, mas há um colega que vive lá e que já há muitos anos, meus pais eram vivos, me convida a minha família para irmos lá comer um famoso cozido na panela de ferro, e depois a vitela de Lafões, ou a vitela daquela zona. E, portanto, é uma tradição, praticamente mais de... A minha filha ainda não era viva, portanto, há mais de 30 anos que vou lá todos os anos. E depois assistir cá embaixo, nas vinhas portanto, cá embaixo em Ribeiradio, assistir ao fogo de artifício, porque é sempre uma coisa, um espetáculo inovidável assistir, portanto, à festa. Aconteceu um ano que não, porque estava de serviço na VMER, na Viatura Médica de Emergência em Viseu, e houve aquele acidente grave lá, com muitos feridos, e estive lá nesse ano, até por obrigação, porque fui lá profissionalmente e fui obrigado depois a fazer transferência de um politraumatizado diretamente para Coimbra. Mas desde há 30 anos que há esta tradição de ir comer lá o tal cozido. Portanto, é uma festa que eu acho que a Câmara Municipal tem que ter uma atenção importante. Não quer dizer que as outras que existem, portanto, e por toda a extensão do Conselho, também não mereçam a sua importância, mas não têm a dimensão destas, em termos de importância e de juntamento de pessoas, e até mesmo o tipo de organização. São organizações pesadas, grandes, e que têm que ser, portanto, também acompanhadas de uma forma especial pela Câmara. Repito, sem menosprezar as outras que se fazem a nível das diferentes freguesias e aldeias, não é? Mas, pronto, isso é natural. Doutora, estamos mesmo em cima da nossa hora. De qualquer maneira, eu gostaria de colocar uma outra questão, e última, que tem a ver com... Foi lançada agora a requalificação dos espaços de conselho. Doutora, acha que era uma obra necessária? Doutora, se for eleito, já o parece, este novo edifício? A requalificação, tanto como nos é dada a conhecer, é mais para atuar sobre a parte energética dos consumos, criar, portanto, de forma, digamos, técnica, uma melhor rentabilização económica e elétrica do calor, do frio, portanto, a nível da Câmara Municipal. No projeto que nos apresentou agora há poucos dias o arquiteto que fez, mostrou-nos o miolo daquilo que é as ideias dele, que irá ser concretizado. É um projeto que é importante em termos de realização, porque envolve alguma verba, mas eu julgo o seguinte: eu não teria neste momento feito isso. Acho que há outras coisas mais importantes que necessitariam da nossa atenção, nomeadamente a nível das freguesias rurais, que foram um pouco esquecidas, e só agora há poucos dias, há poucos meses, há 2, 3, 4 meses, não mais, começaram com aquela azáfama de alcatrão, porque andaram todas esquecidas durante este tempo todo. Eu, se calhar, teria pensado mais cedo de ter feito alguma obra de valorização a nível, portanto, rural, em detrimento desta. Não quer dizer que não se faça, portanto, reconversão, melhoramento, readaptação das instalações da Câmara, no que diz no interior do miolo
do edifício da Câmara Municipal, por forma até poder responder de uma forma mais eficaz, portanto, àquilo que são os serviços que temos que prestar também diretamente, em termos de front office, aos nossos utilizadores que vão ao local, que vão à Câmara Municipal, querem falar disto, ou querem apresentar aquele programa, ou querem apresentar este projeto, e que terão as coisas organizadas de uma forma mais funcional. Mas isso podia ser feito, mas não seria uma prioridade minha já fazer-se isso. E é para outras coisas, com certeza. Muito bem, doutor. Estamos mesmo em cima da hora. Estamos também já em plena campanha. Doutor, quer deixar alguma mensagem ao eleitorado de Oliveira de Frades, doutor? Olha, eu só gostaria de dizer, isto não é gravado em direto, mas nós hoje, terça-feira, e amanhã não faremos campanha eleitoral porque houve um familiar do nosso candidato, uma familiar do nosso candidato que será, como faleceu, e amanhã será, portanto, o seu funeral. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, é que as pessoas vão ser confrontadas fundamentalmente com 3 opções de voto. E as opções de voto também são as pessoas. Quem quer continuar a votar naquilo que é tradicional em Oliveira de Frades, com todos os vícios e tudo aquilo que é o passado, tem o candidato verdadeiro do PSD, que é o engenheiro Paulo Antunes. Quem quiser votar numa situação muito semelhante, porque eu não vejo diferenças nenhumas, votará no partido do Nós, com o Paulito. Que também não vejo garantias nenhumas, porque em termos profissionais, de experiência profissional, experiência política, é relativamente pouca, não é questão de ser presidente de junta, porque nas juntas, a gente que sabe quem faz a obra, nomeadamente nas juntas mais urbanas, na sede, quem faz é a Câmara Municipal, os presidentes dessas juntas limitam-se a assinar de cruz. A alternativa para mudar, a mudança verdadeira, é com o PS. Eu apresento-me de uma forma completamente limpa, desprovido de qualquer interesse individual, apenas com um único objetivo, é de fazer com que a Câmara Municipal de Oliveira de Frades comece a construir o futuro em pedras bem assentes. É essa a nossa ideia. Temos equipa forte, temos uma equipa para a Câmara Municipal, eu encabeço a lista. O segundo lugar é o Rui Abreu, que é uma pessoa com uma vida profissional ligada às finanças, chefe de finanças. O terceiro lugar é a doutora Diana Lopes, que trabalha, portanto, que é responsável, portanto, por um instituto público, portanto, trabalha num instituto público. Para a Assembleia Municipal, o candidato é o doutor João Lages. Portanto, isto, acho que, comparado com as outras listas, dá-nos a garantia de que nós apresentamos pessoas para servir o Oliveira de Frades e não para se servirem de Oliveira de Frades, muito menos para quererem ser trampolins para resolverem as suas vidas particulares. Iremos, como acabei de dizer, durante esta entrevista, fundamentalmente querer inverter, queremos trazer novamente para Oliveira de Frades dinamismo, pujança e dar a imagem de que Oliveira de Frades vai ser colocada novamente como concelho de topo no distrito de Viseu e dar cartas a nível regional, porque é isso que nós queremos, que todos nós que estejamos a viver em Oliveira de Frades, os que nasceram, os que lá estão e os que vão de vir para Oliveira de Frades, se sintam bem aqui. É isto que nós queremos. O nosso trabalho é esse. Muito obrigado, doutor. Foi a entrevista com o doutor António Cabrita Grado, candidato à presidência da Câmara Municipal de Oliveira de Frades pelo Partido Socialista. E seus ouvintes, até uma próxima oportunidade.